Entrevista com Yara de Fátima Rodrigues, no dia 21 de setembro de 2013. Por favor, qual é o seu nome, local e data de nascimento? Meu nome é Yara de Fátima Rodrigues. Eu nasci em São Paulo, capital, no bairro de Ipiranga, em 4 de maio de 1954. Quais os nomes dos seus pais? Pedro Gabriel Rodrigues, Benedita Tobias Jerônimo Rodrigues. Qual a origem da sua família? Eles são de Araraquara, interior de São Paulo. Como você descreveria seu pai e sua mãe? Meu pai é meu herói. É uma pessoa que eu admiro muito, embora ele já não esteja mais aqui, mas ele é meu modelo, meu exemplo. Uma pessoa que veio do interior, batalhou muito, conquistou espaço, uma casa, deu um conforto para a família. Minha mãe é companheira ideal, que sempre acompanhou, né, nesses momentos difíceis. Então, são modelos para mim. Você tem irmãos? Tem. Nós éramos em 5 filhos, o mais velho já é falecido, eu ainda tenho 3 irmãos. Como era a casa onde você passou sua infância? Essa casa foi sendo construída aos poucos por meu pai, mas é uma casa que tem muitas árvores, tem um quintal, tem árvores frutíferas, ele plantava, ótimos, horta, frutas, criava galinha, então foi uma infância bastante feliz, muito gostosa, tinha acesso a tudo, muita informação, muito acesso, aprendia a plantar, cuidar, então era muito bacana, brincava em cima das árvores, era muito bom. Como eram as brincadeiras de infância? Eu gostava muito de brincar com os meninos também, então eu soltava pipa, jogava bolinha de gude, subia muito em árvores, lia nas árvores, gostava muito de ficar lendo à tarde nas árvores. Você lia para um grupo, ficava sozinha, como Não, era? sozinha. Eu comia as frutas, na época de fruta eu apanhava as frutas e ficava comendo e lendo na árvore. Que frutas eram essas? Olha, em casa a gente tinha pêssego, tinha ameixa, minha favorita era ameixa, aquela amarelinha. Ameixa, mas tinha uns figos, tinha uns diversas, mexerica, tinha isso tudo. E como é que era o bairro, como era o entorno onde você morava? Então, era um bairro estritamente residencial, que meus pais e os amigos deles naquela época fizeram um grupo, tipo um mutirão, e um ajudou o outro a construir sua casa. Então éramos todos muito amigos, né? Os filhos desses amigos do meu pai eram os meus amigos. Era muito bom. Você tinha então muitos amigos? Tinha bastante. Meus pais eram muito queridos. E como era a sua amizade com eles? Descreve um pouquinho pra gente. É de criança mesmo, né? Íamos à escola juntos. Quando nós ficamos adolescentes, que nossa amizade se estreitou um pouco mais, porque minha casa, por ser grande, ter todo esse espaço, era considerada a sede. Então todo mundo ia para lá à noite, a gente ficava batendo papo, conversando. A coisa de adolescente a gente fazia na minha casa. E nos finais de semana a gente fazia os famosos bailinhos, né? Almoço de aniversário, era tudo na minha casa. Voltando um pouquinho, como foi então o seu primeiro dia de escola? Ah, foi muito bom. Porque eu sou filha temporã, então meus irmãos eram mais velhos que eu, já entrei na escola sabendo ler, né? Então foi bem gratificante, porque eu tinha um certo conhecimento de tudo que estava sendo apresentado. Foi bem confortável para mim. Como chamava a sua primeira professora? Edila. E você tem lembranças desses primeiros tempos de escola? Tenho porque eu gostava bastante dela, né? Me aproximei bastante dela, até ganhei livro de presente dela e dos amiguinhos também. Tinha uma Yara na minha sala que eu sempre me lembro dela. Quando
você começou a sair sozinha ou com os amigos, e o que vocês faziam? Então foi nessa época que os amigos frequentavam a minha casa, porque nós aos sábados fazíamos as nossas festinhas, nossos bailinhos, e aos domingos a gente alugava um ônibus, que naquela época ninguém tinha carro, e fazíamos uma tipo excursão. Então a gente ia para Campos do Jordão, ou se não íamos para a casa da família desses amigos. Era bem interessante, eu já ia sozinha. Tinha 14, 15 anos. Qual foi o seu primeiro namoro? Bom, como nós éramos um grupo bastante unido, a gente tinha os namoradinhos entre, né, o pessoal do próprio grupo. Então era mais assim, diversão. Trocava de namorado com as amigas, era bem divertido. E quando você foi para o colegial, como é que foi essa transição? Como é que foi essa passagem do colégio, né, do primário para o colégio, o ginásio, o colégio? Então, aí as coisas já mudaram um pouquinho, porque meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. Então, eu já comecei a ter uma outra vivência, comecei a ver as coisas de uma forma mais diferente, eu fiquei um pouco mais retraída, né? E aí a gente começa a ficar um pouco mais responsável também. Mas foi bom, aos 16 já comecei a trabalhar, então eu parei de estudar, fui trabalhar para ajudar em casa, e depois que eu retomei os estudos, então eu já era um pouco mais centrada, assim, mais séria. E você morava no mesmo local? No mesmo local, a casa é própria. Você fez faculdade? Como foi o processo? Eu fiz, mas primeiro eu trabalhei muito, né? Eu só vim fazer depois de adulta mesmo. Aí eu fiz letras, que eu sempre gostei muito de ler, mas eu já era adulta, já estava nesse emprego que eu estou agora, foi em 87, por aí que eu fui estudar faculdade. E como foi isso, o processo disso, a ida para a faculdade com um pouco mais de idade, como foi tudo isso para você? Foi romper uma barreira, né? Porque assim, na verdade, quando você faz estudo, qualquer outra atividade, na época correta, eu acho que você fica mais à vontade, né? Então requereu um esforço maior, né? Para poder romper algumas limitações. Eu estava acomodada, tive que voltar a aprender a estudar e tudo mais, mas foi muito importante na minha vida. Foi um marco, abriu muitas portas. Você acha que foi um sonho realizado? Como é que é essa vontade? Era uma vontade? Como é que foi isso? Vendo as suas fotos aqui, olhando para essas fotos que você me passou do álbum, conta um pouco esse momento pra gente. Mas essas fotos já são da segunda faculdade, viu? Eu fiz duas. Eu nunca estudei em escolas assim importantes, mas eu sempre me empenhei muito. E aí eu via que se eu não estudasse, eu não ia conquistar as coisas que eu desejava. Eu sempre tive sonhos, sempre sonhei muito em realizar, né? Eu sou muito, não sou sempre empreendedora não, mas eu sou ousada. Então nessa época, meu pai falecido, eu era praticamente arrimo de família, a gente estava com algumas dificuldades, então eu percebi que eu precisava estudar. E eu tinha conseguido um emprego nesse local que eu estou agora, que é uma universidade, onde o estudo é muito importante. Todo mundo valoriza bastante. Então eu voltei a estudar, fiz essa faculdade, foi a realização de um sonho e, como eu te disse, foi muito valoroso para o meu trabalho, mas depois de 25 anos eu percebi que estava um pouco defasada em relação aos outros, porque a gente estava começando um novo processo na universidade. Vieram outras diretorias e começou a se dar um valor muito grande para quem tinha estudo. E para não ficar para trás, eu voltei a estudar e aí eu fiz administração de empresas. Como você fala em universidade, conta um pouco para a gente como é o seu trabalho, quando você entrou neste trabalho, como é que foi essa sua trajetória profissional? Então, eu entrei trabalho na USP, né? Eu entrei lá em 1987 e eu trabalhava antes no Hospital das Clínicas, na divisão de farmácia, mas naquela época eu
tinha muita dificuldade para realizar algumas coisas que eu queria viajar, eu queria montar a minha casa, queria dar uma condição diferente para a minha família. E eu tinha muita dificuldade, então eu ouvi no ônibus 2 pessoas conversando e o rapaz falava para o outro: você já foi lá fazer a inscrição na USP? Eles estão pegando pessoas, eu já te falei, o salário é bom, o emprego é bom, vai lá. E eu estava lendo, eu peguei minha canetinha, ele falou: vou te dar o telefone pela última vez. E ele foi falando o telefone e eu anotei o número. E quando chegou na minha casa, eu liguei para lá, perguntei se eles estavam selecionando funcionários, disseram que sim, pedi a documentação e no dia seguinte eu já fui trabalhar com os documentos na minha bolsa. E depois do trabalho, que eu trabalhava meio período, né? Depois do trabalho eu fui para a USP, fiz minha inscrição e fui fazendo a seleção. E eu ia passando e tinha um novo concurso, eu passava. E depois, quando já estava só faltando a entrevista, eu comuniquei com o meu chefe, que também é uma pessoa muito bacana, que me dava muito bem com ele, o Dr. Vitor Hugo. E aí conversei com ele, disse que eu já tinha feito, que precisava ganhar mais, eu gostava muito de trabalhar ali, mas ali não estava sendo o ideal para mim, né? E ele me liberou, eu fiz os últimos testes, fiz tudo mais, passei e fui para a universidade. Aí lá eles estavam iniciando também um processo de utilização de computador, né? E eu entrei para ajudar a instalar um novo setor, era o setor de cadastros de fornecedores. Fiquei lá uns 3, 4 anos, depois eu já fui para outras áreas. Então eu nunca saí da área de administração, mas eu trabalhei em diversos locais, sempre assim, quando tinha uma revitalização do setor, uma mudança na área, eu ia para ajudar a estruturar aquela área. Então foi assim com cadastro, depois como xerifado, depois eu fui para veículos e agora eu estou no serviço de administração de transportes. Também uma revitalização de área. Você mostrou umas fotos da sua equipe atual agora? Não, isso é tudo dos antigos. Conta um pouquinho pra gente, parece que eles representam bastante para você. Porque a universidade ela tem um programa dentro da área de materiais e administrativa, chama-se GFIM, é Gestão Financeira de Materiais. Então, a cada 2 anos, eles reúnem todos os funcionários dessas áreas lá no campus de Pirassununga, que é uma fazenda lindíssima, uma coisa muito prazerosa para todos nós funcionários, e a gente fica 3 dias fazendo um trabalho de reciclagem e também de padronização de trabalho, né? E isso é muito importante, que a gente tem contato com aquelas pessoas com que a gente trabalha sempre e não tem, né, contato físico. E aí tem, além dos eventos que são o dia inteiro fazendo atividades, workshops, assistindo palestras, no final do evento tem um jantar, uma festa, é uma coisa bem gostosa, todos nós gostamos muito disso. Uma foto que me chamou bastante atenção, que é você abraçando uma árvore. Conta pra gente que experiência é essa? Bom, eu, com meu nome já não nega, né? Sou meio índia. Meu lado indígena gosta muito da natureza, né? E num desses GFIMs, lá em Pirassununga, na USP, tem essa árvore maravilhosa e todos nós estávamos abraçando a árvore, né? Porque é um prazer muito grande abraçar uma árvore. Parece que a gente sente a própria pulsação, mas tem a impressão que é a árvore que está pulsando. Porque quando a gente encosta na árvore, as veias, as artérias encostam e a gente começa a sentir a vibração do corpo da gente. Mas parece que está interagindo com aquele outro ser. É muito rico isso. Você me disse que começou a trabalhar muito cedo. Como era isso para você? Para além do trabalho, o dinheiro que você ganhava, que destino, como você destinava o teu dinheiro, as suas coisas na época que você começou a trabalhar e vindo até os momentos de hoje, né? Bom, eu me considero uma pessoa bastante responsável, né? Eu acho que eu amadureci cedo, porque com essa perda do meu pai, a gente teve que se adaptar, né? Uma nova realidade, ele era o provedor da família.
Então eu passei a, vamos dizer assim, assumir um pouco o lugar dele. Então aos 16 anos eu fui trabalhar, meu primeiro emprego foi na Companhia Telefônica Brasileira. Eu era telefonista, interurbano, nem existe mais, né? E aí eu trabalhava meio período lá, depois eu comecei a conhecer mais pessoas, né, do trabalho, e comecei a descolar uns bicos, então eu ia fazer hora extra, era bastante prazeroso. E depois disso eu fui estudar, voltei a estudar também para melhorar. Então o meu salário, meu trabalho era para prover minha mãe principalmente, né, já tinha uma certa idade, e a gente tinha uma casa grande para administrar, então para prover a família das coisas que eram necessárias. Eu sempre fui muito voltada a isso, sempre voltada para a minha família, a prioridade era o bem-estar da minha família. Trabalhei 3 anos, mas era um trabalho assim, que me exigia muito, tem um desgaste emocional muito grande, né? Você ficar lidando, eu acho que era jovem também, ficar lidando direto com gente, pessoas. Aí depois eu saí, fui trabalhar na meteorologia, fiquei lá também. Eu fazia um intercalável, eu já estava na meteorologia quando eu saí da Telefônica. Minha cunhada trabalhava lá e eu fazia previsão, eu preparava os dados para fazer a previsão do tempo. Aí também foi um trabalho bem interessante que eu fiz, gostava bastante. E via tipo de nuvens e vento, lia os equipamentos, era bem gostoso. E depois eu fui trabalhar numa corretora de seguros, que era VVD, Volkswagen, corretagem de seguros. Eu comecei como telefonista, depois de uns 3 anos eu fui para a área de seguros de veículos sinistrados, que é aquelas cegonheiras que atravessavam o Brasil levando veículos da Volkswagen, né, na boleia. E quando tinha algum acidente, a gente trabalhava com isso, pesquisava, via de quem era a responsabilidade, essas coisas todas. Trabalhei lá por 6 anos, saí de lá, fui para o Hospital das Clínicas. Trabalhei também 6 anos na divisão de farmácia. Nós produzíamos os medicamentos que eram distribuídos tanto para os pacientes quanto para os internos, né, quanto para os pacientes que iam buscar medicamento para seu tratamento. E eu trabalhava como diretor da divisão de farmácia. Nós prevíamos a quantidade de medicamento que precisava comprar para abastecer o hospital. Também foi uma coisa bem rica. E acabamos fazendo um manual de todos os produtos que eram produzidos ali. O primeiro manual foi feito nessa época. Depois aí eu estava nessa fase já que não ganhava o suficiente para mim, e aí fui para a USP. Nós fomos implantar então um cadastro de fornecedores, e aí eu já comecei a ter uma outra, foi um salto, né? Foi bem bacana. E aí eu pude realmente fazer tudo que eu gostava de fazer, e a gente mudou bastante o nosso estilo de vida, fizemos mudança, reformamos a parte elétrica da casa, fizemos demos uma boa estruturada na nossa casa, foi muito importante tudo isso. Você se casou? Não, eu nunca me casei, não tive filhos também. E os seus irmãos se casaram? Você tem sobrinhos? Tenho. Eu fui tia aos 6 anos de idade, né? Devido à diferença de idade dos meus irmãos. Então, minhas sobrinhas são como se fossem minhas irmãs. Todas eles me chamam de Yara, e a gente cresceu junto, íamos para festa, bailinho juntas, nós somos bastante amigas. E eu tenho sobrinhos netos que já são adultos, né? Nessa minha formatura, essa última, o meu padrinho é meu sobrinho neto, né? E eles têm bastante orgulho de mim, porque eu estou sempre indo atrás de alguma coisa nova, uma viagem, um trabalho novo, fiz trabalho voluntário. Então eles me têm como modelo, né? É muita responsabilidade, mas é muito prazeroso perceber isso na família, né? Eu sou uma pessoa que eu sou assim, agradecida a Deus e sou muito respeitada na minha família. Isso também para mim é muito bacana. Como é a sua relação com a sua casa? No seu local onde você vem descansar, o que significa isso para você? Como é que é isso?
Então, eu sempre vi meu pai batalhando muito e eu não me conformava dele ter tido 5 filhos, né, ter batalhado e ter tido a casa dele, e eu não tinha ainda a minha. Eu achava que alguma coisa estava faltando, eu não estava sabendo tirar proveito das oportunidades que eu tinha. Então eu fiz um esforço grande e falei, não, eu preciso ter o meu espaço. E o que foi bacana foi que essa casa ela não tinha essa cara, né? Aos poucos eu fui conseguindo dar a minha cara para ela. Ela ficou bem do jeito que eu gosto, do jeito que eu quero. É uma realização muito grande, né? Eu gosto demais da minha casa, embora eu seja uma pessoa que não fique o tempo todo dentro de casa, eu não gosto. Eu acho muito bom saber que eu tenho um lugar para retornar, né? Essa segurança, né? Saber que eu tenho meu espaço, minha casa, faço o que eu quero, se quero, venho quem eu quero. Então, eu acho que isso é muito gratificante, depois de todos os anos de trabalho. E tudo que tem aqui é que eu gosto, né? E as flores que eu sinto falta da casa que eu cresci, que tinha muitas árvores, muitas plantas, então eu preciso ter um verdinho próximo de mim, né? E de resto é o meu... Eu falo que eu não sou dona de casa, eu sou moradora, porque eu venho, tomo banho, eu como alguma coisa, descanso, me preparo para o dia seguinte. E final de semana eu tento estar sempre em contato com algum amigo, na oportunidade de viagem, passeio. Falando em viagens e passeios, eu vi que você separou várias fotos sobre viagens. Conta um pouquinho pra gente essa lembrança das viagens e o que isso te traz de importante. Bom, eu gostaria de ter sido uma marinheira, que eu tenho muita vontade de conhecer lugares, pessoas, isso eu acho que dá amadurece a gente, é uma troca muito boa, né? Convívio com pessoas diferentes, conhecer gente nova, absorver ideias novas, eu gosto muito disso. Então sempre que eu tenho oportunidade eu viajo, ou com amigos, ou de preferência com amigos. Eu não gosto muito de viajar sozinha, porque eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar, né? Então sempre que é possível eu vou. Bom, você quer saber dos lugares que eu já fui, alguma coisa assim? De lugares que te marcaram, importantes. Então, vou falar mais então com relação a essas fotos, porque eu estive na Chapada dos Veadeiros, que é um local de mata, muita mata, então nós ficamos praticamente 10 dias embrenhados no meio do mato, andando dentro de riachos, subindo grutas debaixo d'água, atravessando morros, vendo uma paisagem maravilhosa. A gente subia em alguns locais, tinha que subir de 4, de tão íngreme que era. E isso é muito prazeroso, né? A gente se arranhar, se machucar. Eu acho que é meu lado masoquista que gosta disso. Mas mato verde me faz muito bem, né? Em alguns locais que a gente tinha acesso depois de andar 1, 2 horas, são lugares paradisíacos. Eu acho que poucas pessoas tiveram o privilégio de ir. Porque era bem no meio da mata, tinha um lago, né? Então ficava refletindo toda aquela mata, aquele silêncio, aquela paz, aquela tranquilidade. Ou senão você deitava no chão e ficava olhando, estava tão fundo, né? No despenhadeiro, lá, num lugar uma baixada tão profunda, que você tinha que deitar no chão para ver o céu, porque o resto era todo verde, árvores. Então você via as nuvens passando, parecia que você que estava viajando. Só o ato de você olhar para o céu já era uma viagem, né? Eu tive o privilégio também de ir com os amigos para Rondônia, nós fomos de carro para lá. Então foram 3 dias de viagem muito gostosos, que a gente parava em determinados lugares. Eu conheci algumas regiões aí que eu jamais teria visto. E eu acho que o avião é muito gostoso, confortável, mas não dá essa sensação de você estar ali, né, ao vivo, parando e conversando, e desperta a curiosidade das pessoas ao longo do caminho. Então, lá também, uma região riquíssima, muito bonita, que a gente não conhece esse país que nós vivemos. Eu amo o Brasil, adoro o Brasil, acho que ele é lindo. Todo mundo deveria ter oportunidade de viajar, de conhecer. E eu gostaria de viver, assim, sabe, 200 anos para poder viajar e conhecer isso por inteiro.
Fui também para Espírito Santo, com essa família de amigos também, Curitiba, que mais? Onde mais eu fui? Campos do Jordão, essas coisas mais próximas também, né? Litoral eu gosto muito, eu tenho uns amigos que têm um apartamento em São Sebastião, aquela região litoral norte, eu amo muito. Já acampei lá, eu ia acampar quando era adolescente, nessa região também, que é praia com mata, também que é uma coisa muito rica, tirando os pernilongos, os bichinhos que mordem a gente, né? Mas é muito rico, muito prazeroso, né, conhecer tudo isso. Agora, vi uma foto aqui, é África, onde é? Isso mesmo, essa foi minha última viagem. Em dezembro, eu fui com uma outra família de conhecidos, eu estive em Camarões, né, na República dos Camarões. Eu nunca tinha viajado para tão longe e foi uma experiência muito bonita, muito gostosa, muito rica, mas também, ao mesmo tempo, muito dolorosa, né, porque assim, eu vi muita similaridade entre Brasil e África. Em alguns lugares que a gente pensa até que está no Brasil. Algumas regiões, parece que está em algumas periferias de São Paulo, alguma coisa assim. Porque a gente que vive no centro, acho que a visão que a gente tem de São Paulo é muito diferente do que São Paulo realmente é, do que o Brasil é. Eu moro no centro, eu trabalho numa região nobre, no Butantã, então eu vivo muito nesses dois centros, sendo que São Paulo, Brasil e mundo é muito mais do que tudo isso, muito diferente. Então, eu acho que ter a oportunidade de fazer esse tipo de viagem abre um pouco o horizonte da gente, né? De ver de onde a minha família veio, de onde nós viemos, conhecer um pouquinho mais esse povo, né, sofrido, que é ainda ser colonizado, né, que nós já fomos, mas perceber que no século XXI ainda existem pessoas que são colonizadas, que não têm a liberdade de sair do seu país a hora que querem, ir para onde querem. Eu precisei de autorização para entrar lá. Se eles tiverem que vir para cá, eles vão precisar de uma autorização para vir, né? Eles ainda têm muita dificuldade para tudo, né? A vida para eles é muito mais difícil, porque eles mantiveram a cultura deles viva. Mas eu acho que há um preço bastante alto, porque a mesma parede que nos protege também nos isola, né, nos aprisiona. Então eu acho que a África está um pouquinho aprisionada dentro da cultura e do passado. Eles precisariam, no meu entendimento, pode ser que eu não seja correta, mas talvez ter contato com outros povos, sair mais e buscar inovação, tecnologia e levar para o país deles, para eles viverem um pouquinho melhor. Como foi esse processo de escolha? Você que quis ir até lá? Como foi que você escolheu Camarões? Então, eu sempre quis mesmo viajar, nem sempre surge oportunidade. Como esses amigos iam passar um mês lá e me convidaram, eu não titubeei, nem pensei duas vezes, eu fui, queria conhecer. E tem um menino bonitinho aqui na foto! É lindo. Ele é daqui do Brasil. Então, é um dos meninos, é filho dessa pessoa com quem eu fui. Nós somos todos juntos. Para além das viagens, eu vejo aqui algumas fotos de festas, algumas coisas à fantasia. Conta um pouco pra gente como é isso, para você as festas que você participou, que te marcou. Então, eu não sou uma pessoa muito festeira, não. Eu sou um pouco reservada. Mas eu também tive a alegria, a felicidade e o privilégio de participar de um trabalho voluntário no CVV, Centro de Valorização da Vida. E lá eu conheci muitas pessoas que acabaram se tornando pessoas importantes, que ajudaram na mudança da Iara, né? Eles ajudaram a criar essa Iara que eu sou hoje. E nós fazíamos esse trabalho, atendíamos as pessoas por telefone, né? Nós doávamos o nosso tempo para ouvi-las, para estar com elas, para eles fazerem companhia, para acompanhar um pouquinho a vivência delas. Nós estávamos à disposição dessas pessoas. E nós também administrávamos esse local em que a gente trabalhava, então a gente é que cuidava
conta de telefone, da energia elétrica, da limpeza, manutenção desse posto. E para tudo isso nós fazíamos uma série de atividades para arrecadar dinheiro para poder, né, manter o posto funcionando. E aí nós tínhamos uma amiga, uma pessoa maravilhosa, muito querida, e ela cedia o salão de festas do apartamento dela. Nós fazíamos essas festas, convidávamos os amigos, nos divertíamos muito e ainda arrecadávamos dinheiro para o posto. Então essas fotos me remetem a essas festas, essas pessoas que, nossa, elas vão, aonde quer que eu vá, elas vão comigo. São muito queridas. Como você chegou no CVV? Então, foi também um pouco inusitado. Depois que eu perdi minha mãe, né, eu fiquei um pouco triste e aí eu decidi dar um novo rumo. Que periodicamente eu preciso mudar o rumo da minha vida. E parece que são ciclos, né? Eu estava encerrando um ciclo e aí eu decidi que eu ia mudar. Mas não sabia como fazer isso, porque, como eu te disse, eu sou reservada. Eu não sou uma pessoa de sair, ir para dançar, e ficar em barzinho. Eu decidi fazer serviço voluntário. Eu entrei num coral para cantar, né? E decidi também que eu não ia recusar nenhum tipo de convite, mesmo que eu não gostasse. Eu iria para conhecer novas pessoas, abrir novas frentes, né, de conhecimento. E foi assim, aí eu busquei CVV e fui atrás, decidi me candidatar e acabei indo. Você ainda canta no coral? Não, também foi por um período, foi uma fase maravilhosa também. Eu tive a oportunidade de conhecer muita gente gostosa, gente muito culta, com muito conhecimento, gente muito sensível. Mas eu também, depois de uns 5, 6 anos, eu saí. Cheguei a viajar com eles, no interior do Paraná. Nós nos apresentamos em locais importantes aqui em São Paulo, na Praça da Paz, no Ibirapuera, no Memorial da América Latina, na Prefeitura de Osasco, em faculdades. Foram experiências muito gratificantes, né? E muito prazerosas, uma alegria muito grande cantar. Você hoje tem outras atividades para além do trabalho? Então, eu estou numa fase, eu estou tentando encerrar um outro ciclo para voltar a ter atividade. Porque depois da faculdade, nós tivemos um desenvolvimento de alguns projetos no trabalho. Então, esses projetos já vêm desde 2011. Eu espero que eles encerrem agora em 2014, para eu poder retomar minha vida, porque está me tomando muito tempo, né? É um prazer grande também, eu gosto do meu trabalho, sou muito grata à Universidade de São Paulo, tudo que eu tenho eu devo à USP, mas eu estou full time só trabalhando. A gente tem ficado até 7, 8 horas da noite, todas as noites no trabalho, isso acaba não dando tempo para mais nada, né? Mas os projetos estão sendo concluídos, eu espero poder retomar algumas coisas. Voltando um pouco das fotos da sua segunda faculdade, conta um pouquinho como é fazer uma segunda faculdade. Então, eu percebi que estava, né, ficando, vamos dizer assim, antiga de casa, um pouquinho defasada, muitos jovens chegando com ideias novas, senti vontade de me reciclar, mas ao mesmo tempo eu não queria só ir para estudar, né? Como eu tinha terminado esse trabalho voluntário, não estava fazendo mais nada, eu senti necessidade de conviver com pessoas diferentes, né? E aí eu decidi que eu ia estudar na Zumbi dos Palmares, que é uma faculdade voltada ao público negro, ao afrodescendentes. Porque eu também queria interagir mais com o meu povo, minha raça, saber o que as pessoas negras estavam fazendo no Brasil, né? As pessoas negras inteligentes, como que é a vida de um professor negro, como é que é estudar numa faculdade de pessoas negras. Então também foi um outro prazer muito grande, porque eu tive professores maravilhosos, eu conheci pessoas lindas, pessoas inteligentes, né? Eu consegui mostrar para mim, eu sempre tinha essa impressão de que eu era um peixe fora d'água, porque eu, como negra, eu não sou corintiana, eu não gosto de carnaval, eu não gosto de, né, pagode, então eu me senti um pouco fora d'água, um peixe meio estranho, ser estranho.
E lá eu fui encontrar meus pares, né? Porque tem muita gente que está estudando, muitos professores fazendo mestrado, doutorado, muito professor que viajava, muito professor bem-sucedido, né? Muitas pessoas negras buscando outros caminhos, né? Então foi bem prazeroso o convívio com essas pessoas. Eu vi pessoas que no começo da faculdade eram pessoas simples, humildes, sabe? E depois, no final, elas já estavam trabalhando em grandes empresas, em multinacionais. Então é um projeto bonito, eu apostei nesse projeto e a minha maneira de contribuir foi estudando na faculdade, né? Aí eu estava lá, eu poderia falar com mais propriedade, né? Nesse projeto. A primeira faculdade foi letras, você nunca deu aula? Como é esse processo da letras? Por que você escolheu letras? Bom, primeiramente porque como eu aprendi a ler muito cedo, né? Meus irmãos liam para mim, me contavam história, meu pai contava história, então eu adoro história, eu adoro cinema, eu adoro livros, né? Então eu fui fazer letras para isso também, por prazer. Mas quando eu estava concluindo, que eu tive que fazer estágio, eu já comecei a perceber a dificuldade que era a vida dos professores, dos meus colegas, né? Teve uma colega professora que teve um aluno estagiário dela que acabou até invadindo a casa dela, já naquela época, isso 20 e poucos anos atrás. E eu percebia também que já estávamos tendo uma mudança no nosso país, que o professor, a palavra dele já não era tão respeitada dentro da escola, né? Valia mais o quanto o aluno pagava, quanto o pai do aluno pagava, tinha mais força e mais poder do que a disciplina e o ensino que o professor queria implantar naquele aluno, naquela sala. Então essas coisas todas acabaram me decepcionando um pouco. E como eu já trabalhava numa faculdade, numa grande universidade, eu decidi que eu iria focar mais no meu trabalho mesmo. Eu tinha realizado um sonho e eu ia continuar no meu trabalho. Isso que eu não fui dar aula. E agora essa segunda foi já o oposto, porque como eu trabalhei sempre na área de administração, eu tinha o conhecimento, eu fui adquirir um pouquinho de teoria. O que te importa mais hoje em dia? Que para você tem maior importância nos dias de hoje? Quais são as suas preocupações no dia de hoje? Não falo só em relação à sua vida, falo aí em relação ao mundo, à sociedade. É um tema bastante delicado, né? Porque eu sempre imaginei que conforme nós iríamos adquirindo mais conhecimento, a tecnologia ia melhorando, avançando, todo mundo teria acesso, né, à educação, a melhores condições de vida, melhor qualidade de vida, que nós iríamos nos aproximar mais, ser mais amigos, ser mais humanos, ser mais, né, solidários uns aos outros. Mas é com muita tristeza que eu percebo que a humanidade, no meu entendimento, aparentemente, está se isolando, está deixando de ser amigo, nós estamos deixando de ser humanos, nós estamos perdendo um pouquinho das nossas humanidades. Os valores estão tão alterados, tão mudados, que eu acho que hoje em dia vale mais não só o que se tem, mas o que se diz que se tem, né? Vive-se muito de aparência, eu percebo isso e não sei, eu gosto muito de gente, né? Meu material sempre foi gente, tanto que eu não ligo muito com computador nem nada, eu gosto disso, tá conversando, tá olhando para você, tá vendo suas expressões, também tá passando as minhas para você, isso para mim é muito, muito significativo, muito importante. Mas eu também sei que as pessoas não valorizam mais, né, tanto quanto valorizavam até um tempo atrás. Minha família, meus amigos sempre foram obtidos e mantidos, né, com esses valores, baseado nisso. Sempre tentei respeitar muitas pessoas, sempre me senti muito respeitada e gosto de ser respeitada, mas eu vejo que hoje isso não é mais prioridade, né? Eu vejo as pessoas conversando, mesmo os amigos brincando, eles usam expressões que no meu entender são pesadas, palavras ásperas, grosseiras uns com os outros, pais e filhos, mesmo os casais, então isso me deixa muito triste. E também o fato de que na adolescência e na juventude eu acho que a gente tem muito contato com pessoas, muitos amigos.
E a vida vai cada um segue um rumo, vai, né, afastando as pessoas. E as pessoas, depois de uma certa idade, depois de 40, 50 anos, elas não se permitem mais. Então já acha que não pode mais usar uma roupa de tal jeito, não pode mais respeitar, não pode mais sair, fazer alguma coisa. Eu não, sabe? Eu quero morrer brigando para a vida, eu quero, até o meu último momento, quero estar querendo conhecer mais, querendo saber, querendo fazer. Se eu tiver saúde, eu quero viajar, se eu tiver oportunidade, eu quero sair. Se eu tiver, sabe, companhia, eu quero beber, brindar, celebrar a vida. É isso. Quais são seus sonhos? Então, viajar, conhecer mais gente, conhecer novos lugares. E eu acho que eu sou uma pessoa que tive muita oportunidade. Né? Então, eu tentei usufruir delas, né? De uma forma saudável. Eu acho. Né? E eu quero que Deus continue me dando essas oportunidades e continuar percebendo todas elas, né? Inclusive de estar aqui conversando com vocês sobre isso. Eu estou repassando a minha vida. Eu acho que isso é muito significativo, isso vai ser muito positivo para mim. E continuar vivendo. Eu quero ter saúde, trabalhar para ter saúde, manter a saúde que Deus já me deu, um corpo saudável e perfeito. Eu quero manter isso, se Deus quiser. E continuar vivendo, conhecendo gente. O meu objetivo é ser feliz. A gente não precisa de muito para ser feliz, né? Tá em paz e tá produzindo, tá se doando. Eu acho que o segredo da felicidade é isso. Eu não ficar pensando em mim, nem nas coisas boas, nem nos meus defeitos, nas minhas qualidades positivas e negativas. Eu tá aí junto com o outro, interagindo com o outro, servindo o outro. Como foi contar a sua história? Foi bom. Me mexeu com emoções, revivi coisas, pensei em pessoas, né? É uma viagem. Foi bom. Eu lhe agradeço, muito obrigada pela entrevista. Eu é que agradeço essa oportunidade. É um privilégio muito grande, gente. Felicidade para todos.